Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Hoje já é dia 14, já estamos na metade do mês de março, praticamente no final do primeiro trimestre. Eu adoro fazer esse terrorismo. O tempo vai passando, daqui a pouco é Páscoa, daqui a pouco não sei o que, daqui a pouco já é Natal. A gente nem percebe, é super rápido. Mas como sempre, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui a partir deste momento, falando para todo o estado do Rio Grande do Sul, com vocês, nossos telespectadores, em todos os cantos desse nosso estado, levando a boa informação. Boa informação porque ela sempre é atualizada, ela sempre é bem discutida, mas nem sempre as notícias são tão boas ou as notícias são tão ruins. A gente tenta equilibrar um pouco. Vamos começar conferindo então as manchetes do Atualidades Pampa deste dia 14 de fevereiro. Gustavo. Como prometido em campanha, todas as quintas-feiras, 18h30, o presidente Bolsonaro faz a sua live e dá algumas notícias e algumas informações. Eu vou falar sobre elas. STF está julgando o processo que, segundo procuradores, poderá terminar com a Lava Jato. E bullying não foi um fator decisivo para o massacre de Suzano. Você confere mais daqui a pouco. O leilão de 12 aeroportos desta sexta-feira. Fórmula 1 começa, graças a Deus, volta o grande circuito na Austrália, em Melbourne, esse mês. Boeing americana cancela todos os voos do 737-800 MAX no mundo. E eu vou falar do julgamento do caso Bernardo, 4º dia de depoimentos. Muito bem, mas vamos então começar com uma boa notícia, até porque o Chicão, tão entusiasmado, falou sobre esse início desse campeonato. Vamos começar por aí, vamos tentar subir o astral do nosso programa, apesar das notícias. Dona Magda, da Fórmula 1, que eu acho o esporte que dita, ele dita moda, ele dita referência, ele dita tecnologia, dita tudo. Dita até casamento. O piloto de Fórmula 1, ele casa pelo perfil da mulher, porque ele é um produto e a mulher, consequentemente, é um cartão de visita. Tudo isso nos leva agora, em março, a abertura em Albert Park, em Melbourne, do Grande Prêmio da Fórmula 1 desse ano, onde novamente os favoritos são Ferrari e Mercedes. Mercedes um pouco mais, porque ganhou no ano passado, tem um carro mais afilado, e a Ferrari é sempre do lado. Vamos ver como é que se comporta a Renault agora com o Ricardo disputando a vaga de primeiro piloto, e a Red Bull, que usa um motor Aston Martin patrocinado pela Tag Heuer, que é a famosa fábrica de relógios. Então tudo isso vai ter nos muros traiçoeiros de Melbourne, onde os carros da Fórmula 1 passam a um palmo do muro, igual em Indianápolis. Vai ser muito legal. E um detalhe, esse ano vai ter 19 corridas, vai ser o ano que vai ter mais provas, sem nenhum descarte, vale a contagem total de pontos. E o Grande Prêmio Brasil vai ser aquele charme total para a novela também. Muito bem. Eu faço a pessoa pergunta. Você gosta de... Até para endossar isso que o Chicão falou, eu assisti um vídeo da BBC, numa matéria que eles fizeram com o Lewis Hamilton. Conseguiram com que o Lewis Hamilton, a McLaren, deram a McLaren para ele pilotar, dar algumas voltas no circuito de Silverstone com a McLaren que o Ayrton Senna pilotava. E ele pilotou e disse o seguinte: olha aqui, ó, isso aqui é um carro. Isso aqui é um automóvel de Fórmula 1. Tu dirige, o outro é um, ele disse, um volante. Uma tecnologia o outro é um computador, todo mundo que dirige. Menos o talento do piloto. Ele disse o seguinte, ele se disse emocionado, disse que foi um dos momentos de maior emoção da vida dele. Ele deu 5 ou 6 voltas com o carro do Ayrton Senna, em Silverstone, naquela McLaren do Ayrton Senna. Ele disse, é inacreditável, porque a potência dos carros era um absurdo, né? Era carro turbo, tinha 900 HP, os carros hoje têm 400, Fórmula 1. Tinha 900 HP. Ele disse, é um negócio inacreditável. E como é que os caras conseguiam segurar esses carros? Mas a Fórmula 1 hoje tem muita Porque não tinha suspensão inteligente. Não tinha acelerador. O câmbio também. Não tinha acelerador eletrônico. Podia levantar o câmbio automático. O câmbio era na mão. Dirige na borboleta. O câmbio era na mão. O Lewis Hamilton deu uma entrevista e disse, olha, isso aqui era pilotar um carro de corrida. Você sabe que o maior ídolo do Hamilton é o Ayrton Senna. Inclusive o capacete dele tem uma homenagem. Uma homenagem à assinatura. Eu já tenho uma curiosidade de mulherzinha.
Por que tu dissesse que eles escolhem mulheres? Quem são essas mulheres? O que significa? O que significa? Significa mais ou menos o que tipo de mulher que eu não entendi. Não, o Cristiano Ronaldo é um adepto disso, David Beckham também. Eles escolhem a mulher através de uma assessoria que mostra que aquela mulher tem um perfil para você. Ela é bonita, maravilhosa, é top moda, sai várias vezes em capa de revista, tem tantos seguidores no Instagram, porque eles são um produto. Imagina, chega um Lewis Hamilton em Jurerê, com um jacaré do lado. Ele pede o patrocínio da Jaguar, de tudo. Olha, eu não posso acreditar. É verdade, na Fórmula 1 é isso aí. Você teve um piloto com mulher feia. Eu acho até que eles têm uma atualmente assessoria... é o Mike Webber, um australiano, que ele é casado com uma mulher mais velha que ele. A Red Bull aposentou ele. Não vendia camiseta. Tá, mas Chicão, isso é agora, né? É agora. Porque é o Ayrton Senna, quando o Ayrton Senna deu em cima da Galileu Galilei lá. A mulher aquele bonitão do futebol, que é uma baita de uma gata, aquela que tem anorexia. O David Beckham? A Vitória Beckham. A Vitória Beckham. Mas é uma mulher celebridade. Ok, mas tu vai me dizer que é só porque ela é celebridade? Ela era das pais jovens. Tudo é um produto. Ela era um produto. Isso é um conjunto, é difícil mensurar. É um produto. Porque só vive nesse meio, e esse meio só traz... Não, ok, mas tem que ter... lógico, a mulher tem que saber conteúdo, falar. Tem que ter conteúdo, porque os caras têm filhos. A Naomi Campbell foi casada com um cara da Benetton, o Briatore, durante muitos anos. E é uma nega maravilhosa, linda. Ela aliás, nós não sabemos quantos anos ela tem. Acho que ela vai morrer sem a gente saber, porque ela continua a mesma maravilhosa 46. de 30 anos atrás. Tu é uma celebridade. Tu na Fórmula 1 estaria casado com Emerson Fittipaldi. Não tenho perfil para ser mulher de O Fittipaldi é muito feio pra Magda. Quer casar com assim, como antigamente é tudo arranjado. Mais ou menos. É mais ou menos isso. Mas aí vocês concordam com aquelas barbaridades que ele diz aqui dos interesses. Mundo é realidade, é porque tem muita gente que diz que, por exemplo, o Neymar e a Bruna Marquezine. O Neymar e a Bruna Marquezine é um casal que vende. Vende muito. Um agrega no crescimento do outro. Então, grandes personalidades, normalmente namoram com outras personalidades, até porque é onde estão circulando. Não, aí é que tá. Se é porque é o seu meio, agora dizer que as pessoas casam, vão procurar... Não, tu não vai casar agora, com a Ana. catálogo? Mas é que o perfil leva isso. As festas são convidadas no catálogo. Isso sim. Não vamos longe, né? Quando o bonitão da Luciana Gimenez esteve aqui, foram escolhidas a dedo as pessoas que participaram da festa. O Doda que era casado com a Cristina Onassa, filha da mulher, a herdeira. Cristina era casou com uma amiga minha e começou trabalhando comigo no Passaporte da Noite, aqui de Porto Alegre, aqui. Uma morena, mas lindíssima, trabalhou com a Maurício Júnior, porque ele viu naquela mulher um visual, uma mídia, uma mulher conteúdo e um produto, entre aspas, para estar do lado dele numa festa. Ele não pode chegar com uma mulher amorosa. Vai numa agência procurar, não é assim. Não é mas esses convidos, os brokers da agência, tiramos do Misólogo que tinha aqui em Porto Alegre, tudo é aquela festa ainda, agora ele é outra coisa. O misólogo ele ainda existe, mas agora é outra coisa. É o lado negro. O Ayrton Senna... É o lado negro, não é o lado negro da internet. Com mulher badalada e bonita. O Ayrton... Não, para aí, mas o Galileu Galilei... Galileu Galilei, ela ficou famosa porque a Galileu. Mas era bonita, se não fosse bonita. Porque quem apresentou ela pra ele foi... O Eduardo Alvarez, de Porto Alegre, sim, senhor. Ela era uma modesta recepcionista. 19 anos. Ela no Salão do Automóvel de São Paulo. Passou, viu aquela loira totosa, viu uma coisinha. E aí, vamos dar uma voltinha ali. Agora, tu acha que o Vitorino é um produto, Mário? Claro. E é um produto. Ele é um produto. A mulher se aproxima para ele fazer até um alpinismo social, entre aspas. Porque ela chegando com o Vitorino em Atlântida, ela vai na melhores festas, ela vai numa casa noturna, num camarote, vai no Paulo Mas ela não conhece o Vitorino. Por favor, fala pra ele. Se ela acha que vai em tudo isso, Vitorino, eu acho que ela não te conhece. Por favor, encaminhe suas propostas para 999. 777-001. Mas hoje eu fui entrevistado pelo Felipe Vieira a respeito do meu livro. 55 minutos, a gente contou tudo que tinha que contar. Eu contei tudo. Tudo mesmo. Não sei do livro. Ele disse assim, diz pra Magda que eu devo minha carreira à Magda, uma gratidão à Magda. A Magda é minha madrinha, me descobriu. Falamos muito de ti. É verdade, gordo. Eu chamo ele de gordo. E ele é... Eu sou o melhor amigo dele. Porque a gente é assim,
entendeu? E o Vitorino, o que é da senhora? Foi um ex-marido que não se consumou a relação. Não, eu acho que o Vitorino é uma ex-prospecção. Porque, na verdade, eu, pra fazer um grau e pra não dizer assim, pá, o bagulho, ele não quis o bagulho, eu inventei que a gente tinha casado. Pra mas não é queimar mentira. o filme teu, ele não né? me quis, não me quis. Não te quis, né? Não me quis, Ele então negou. é uma prospecção fracassada. Espalha, Magda, Ele espalha um não me cartaz. quis. Mas assim, ó, como produto, isso eu eu acho fiquei- que é um produto que ia vender bem. Mas Vitorino claro é um que produto, sim. é um produto. Imagina. Não, a dupla. Não, mas tira a dupla. Imagina, Não, agora imagina eu tô a falando da mulher que dupla. mora lá no Não, Morro da não, Fumaça. Ela vê o Vitorino, O casal. é o Rafael Nadal da vida dela. Olha o casal, Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert. Vende. Ah, igual, eu, Fernanda Lima, olha o corpão, olha aqui, ó, e o Gustavo Vitorino e todos os Rodrigo Hilbert. Olha lá. Meu Deus do céu, olha. físico, isso, Pedro olha lá. Gardeló. Vitorino seria... Aliviado, Suzane. Vitorino era bom pra vender comida pra cachorro. Que E o Ruxa solteiro no bom partido? Não, eu tô quieto aqui, eu tô O quieto. doutor- Deixa fora, não me ajudem. Mas eu vou te explicar Ele uma tem um coisa. beijo, deu uma carona Eu vou te antes. explicar Ninguém me uma ajuda, coisa. ninguém me ajuda. O doutor Ruschel, ele tem um problema. Qual é o problema? Ele precisa que a gente dê uma ajuda pra ele. Ele precisa de uma forcinha. Ele precisa que a gente ajude. Dá um up nele. Eu Mas ele se queria que a insinua e não consegue bancada nada. respeitasse meu momento de dificuldade temporária. Olha aqui, ó, brincadeiras à parte, os nossos telespectadores querem saber de notícias. Doutor Ruschel, por favor, Será a sua comigo, manchete. Maravilha? Pois não, o senhor mesmo. Estou muito atento. Assim, ó, bem ereto. É que é, não. Ai, meu Deus. Eu é pra você ficar assim, ó. É pra Então, ficar não, assim. eu tô pra fora aqui. Mas tô bem. Não, está acontecendo, dona Mari, está acontecendo agora. A gente nem conseguiu, o programa tem sido tão bom e nós não temos conseguido repercutir as coisas que estão acontecendo. Não, já acabou? Será? Nós nós estamos terminou falando às sobre... 18h45. Sim. Então nós estávamos na produção. Vamos lá. Vocês estavam preparando para entrar. Infelizmente, a cidadania perdeu. 6-5, voto de desempate do Toffoli a favor do fracionamento. Vamos explicar daí, a gente dá o então resultado tá, agora, para isso aí, entender assim. o que aconteceu. Nós tínhamos, dona Mari, tínhamos feito a pesquisa, nós tínhamos os 11 votos antes de como votariam. E tinham quatro que nós não sabíamos quais seriam os votos. Com os que já tinham votado até a nossa chegada aqui, que estava 4-2, nós já sabíamos os votos que faltariam, só não sabíamos se eles estavam acontecendo e o Gustavo nos socorre. Vamos primeiro entender, porque o caso é muito sério. O ex-prefeito Eduardo Paes estava denunciado por um Caixa 2 e também por corrupção, lavagem de dinheiro. E ali iniciou-se a discussão se a matéria seria julgada pelo Tribunal Eleitoral ou pela Justiça Comum, que seria a Justiça Federal. Esta decisão, o relator deu uma liminar, não foi aceita e ele resolveu, então, levar ao plenário para que se votasse. Quais eram as teses? E aí, por isso que a gente diz em cima da nossa manchete, de que a questão da Lava Jato estava sendo decidida. Porque, segundo há um consenso dos procuradores, e até lançaram nota oficial que tinha deixado o presidente do STF contrariado e fez reclamações públicas aí, os procuradores disseram o seguinte, que a Justiça Eleitoral não tem estrutura para cuidar de processo tão sério de lavagem e de crime financeiro. Sim. Porque precisa uma estrutura, precisa um conhecimento, precisa uma assessoria, e que a Justiça Eleitoral ela é montada, e até fizeram referência à qualidade do trabalho da Justiça Eleitoral, mas era exatamente para fazer sobre legislação sobre a Justiça Eleitoral. Sim. E não sobre esses crimes que se está averiguando na nossa Lava Jato, que são crimes complexos, que envolve todo um estudo, o acompanhamento do dinheiro para onde for, que são pessoas que estão já, a Lava Jato vai para 5, 6 anos já. Então a tese era contrária. Já os técnicos do direito diziam o seguinte, que a Justiça Eleitoral ela é superior à Justiça Comum, que, portanto, ela quem deveria examinar o processo. Então, o imbróglio é esse. O ministro da Justiça tinha se manifestado já preteritamente, dizendo, pela experiência dele como juiz, imagino, que efetivamente a Justiça Eleitoral não tem
não tem como examinar matérias tão complexas da Lava Jato. Porque, na prática, o que acontece? Há o crime de Caixa 2, que é um crime eleitoral, que seria da eleitoral, mas ali no meio fazem lavagem de dinheiro, fazem tudo. Vai para a Justiça Eleitoral, ela não consegue imaginar. Primeiro, as penas delas são muito mais brandas e elas não conseguem fazer aquela procura que se faz, né, nos processos comuns no campo da investigação. Então, os procuradores disseram, há um perigo que a Lava Jato vai morrer. Então, nós tínhamos os 5 votos que nós sabíamos como iam votar, os 2 que iriam votar pela Justiça Eleitoral, mas os 4 que nós não sabíamos. Desses 4, 2 tinham votado contra a Justiça Eleitoral, mas 1 tinha somado-se à Justiça Eleitoral. Então, o resultado que se esperava, lamentavelmente, era esse. Era esse. Então, esse foi mesmo que é o de 6-5. O Vitorino pode nos socorrer com o resultado final, mas o que nós temos era isso. A expectativa era essa. Por isso que havia um pesar, mesmo quando te dizia assim, vamos falar sobre isso, vamos. A gente tinha o pesar porque já imaginava, né, Vitorino? O que ficou triste, eu acho que o Rucho abordou o aspecto técnico, eu quero abordar agora a repercussão disso, é que é o início do fim da Lava Jato. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte, foi os ministros alinhados com amigos, indicados por amigos, vinculados a partidos políticos, enfim, estão justificando cada vez mais, longe do alcance da opinião pública, longe do alcance do voto, longe do alcance de tudo e de todos, porque são cargos inarredáveis, intocáveis, cargos perenes, enfim, os deuses de toga, mais uma vez, se viraram contra o país. Na prática, o que acontece daqui por diante a partir dessa decisão que manteve rígida as decisões tomadas em 2010, 2012 e 2014? Todo político que for pego com propina, com corrupção, ou que receber dinheiro de alguém, vai dizer o seguinte, isso aqui para a minha campanha eleitoral é Caixa 2, quero ser julgado pela Justiça Eleitoral. E aí vai acontecer o seguinte, a Justiça Eleitoral não pune ninguém, não manda ninguém para a cadeia, não está aparelhada para julgar crimes complexos no sistema financeiro, não tem criminalistas habilitados nos seus quadros, a Justiça Eleitoral é composta de magistrados de praticamente todos os segmentos, minoritariamente da esfera penal, portanto, é uma justiça que não tem por hábito punir. É exatamente o que acontece com o STF. O único criminalista que tem lá é o Alexandre de Moraes. Todos os demais são civilistas, trabalhistas, amiguistas e outros istas mais. O único criminalista que tem lá. E foi justamente o voto do Alexandre de Moraes que me decepcionou. Mas ele também votou assim? Sim, ele votou para acabar, para particionar, para fragmentar. E por quê? Depois eu entendi. Por quê? Temer, Padilha, essa turma toda vai se beneficiar. Todos os processos dessa gente vai ser jogado para a Justiça Eleitoral, que não pune ninguém há séculos no Brasil. É o que disse o Rucho, né? Ou seja, liberou geral. Nós tínhamos 5 nomes, eu vou dar os nomes, que não haviam se manifestado como votaria, tá? Que era a Carmen Lúcia, o Fux, a Rosa Weber e o Alexandre de Moraes. 4 nomes. Desses 4 já tinham ido votado o Fux, contra a Justiça Eleitoral, a Rosa Weber contra a Justiça Eleitoral, e este voto, quando foi dado, foi do Alexandre de Moraes, que já somado aos que anunciaram publicamente, os 5 que já tinham anunciado como votariam, deu os 6, então se lamentou o resultado. Então, mais um triste fato nesta semana. Né? Na minha opinião, foi um golpe mortal na Lava Jato, é o princípio do fim da Lava Jato. Que o ministro sorrateiramente, não, e teve manifestações constrangedoras. O ministro Gilmar Mendes chegou a ofender os procuradores. Que horror! Usou expressões de baixo calão, que eu não vou reproduzir aqui, ofendeu os procuradores. Ao nível dele. Ofendeu a dona Raquel Dodge, que estava à direita do presidente do STF. Ele disse, inclusive, a senhora, dona Raquel Dodge, que é muito mal vista e é suspeita de liberar verbas estranhas, verbas nebulosas lá dentro. Mas isso aí E a dona Raquel Dodge ficou quieta, não deu um pio. Bom, se eu sou uma autoridade, o sujeito diz o que ele disse, atacou diretamente pelo nome a dona Raquel Dodge,
Pô, sabe? Ela ficou quieta, não deu um pio. Mas eu achei absurdo. Atacou direto. O seu Gilmar Mendes citou nominalmente a Lava Jato, atacou a Lava Jato, chamou de... eu não vou usar as expressões aqui essa hora, mas usou expressões de baixo calão, ofensivas, que cabem sim uma representação contra o seu Gilmar Mendes. Aliás, foi feita hoje a 10ª. Já tinham 9 arquivadas. Fizeram mais uma hoje contra o seu Gilmar Mendes. E a covardia do Senado Federal não põe esse cidadão para fora. Há muito tempo esse cidadão já tinha que ter posto para fora e não foi posto para fora por causa da covardia do Senado Federal. Aninha. A gente trazendo aqui já as participações do nosso Facebook, lá no vídeo que o próprio Vitorino fez, a Shirley Amaral, muito interessada no assunto, assim como a Ana Mamon, mas quem consegue resumir bem esse comentário do Vitorino é a Lúcia Maria Costa, que fala: a questão é muito simples, essa Lava Jato iria comprometer alguns ministros, então quando chegou lá, 3 pontinhos, é um triste país no qual vivemos. Na abertura do ex-ministros, né? Na abertura ex-ministros, é a turminha do PMDB que estava lá. O voto do Alexandre de Moraes foi que decidiu, porque o voto do Alexandre de Moraes ele foi posto pelo PMDB, pela turma do PMDB lá para... Aí eu me surpreendi, porque ele é o único criminalista do STF. Mas imagina se ele ia ser contra o PMDB. Eu achei que, o Alexandre de Moraes faria 6-5 para a cidadania. Porque os Marco Aurélio, Gilmar, Toffoli, esses caras a gente já conhece. O Celso de Mello. Só para complementar, e ainda o ministro Dias Toffoli anunciou a abertura de processos criminais contra as pessoas que noticiarem coisas fraudulentas contra o STF. Acho que já estavam preparando e ele tudo. botou o Alexandre de Moraes como procurador. Exatamente. Agora quem fala mal do STF vai ser processado. E depois disse assim, um país não vive sem um judiciário independente e sem uma imprensa livre. Ele vai atacar a imprensa. Ele vai atacar a imprensa. Exatamente. Que horror. Olha aqui, ó. Vamos, Marne Barcelos, a sua manchete, por favor. A minha manchete é muito curtinha sobre a Boeing, a grande empresa americana que acaba de comprar a Embraer, inclusive os direitos para a produção do avião militar, produzido pela Embraer, os 2 aviões. Quando foi feito o negócio, os aviões militares ficariam à parte, ficariam sobre a tutela do governo brasileiro. Mas agora a Boeing anuncia que vai tomar conta de tudo, vai produzir tudo. A Boeing, depois de todos esses problemas, ela tem voando quase 400 737-800 MAX 8 e 9 no mundo. Então ela determinou que todos esses aviões fiquem em terra, fiquem estacionados, até que se resolva esse problema de software, porque é esse o verdadeiro acontecimento, o grande problema desse avião é isso aí. Ele está sendo derrubado justamente por isso, porque a tecnologia é tão grande que ocasionou todos esses problemas técnicos, tecnológicos no alto sistema de computação que permite que o avião voe praticamente sozinho, voe sozinho, né? Então essa é a manchete. A Boeing agora determina o cancelamento no mundo inteiro de todos os aviões. São quase 400 aviões que ficarão no chão. E avião no chão, dona Magda, é prejuízo total para a companhia. Agora, isso é complicado, Marne, porque tem empresas que, empresas novas, especialmente aí naqueles países do sul do Mar da China, 70%, 80% são esses Boeing, o Max 8. Manchete é essa, gente que renovou a frota, imagina a companhia que renovou a frota em 2017. Tem mais de 500 encomendados. Mas a Gol já tinha encomendado 135 desse modelo. A justificativa é muito atrativa, seria o mais moderno, mais especializado e o mais confortável também, porque as aeronaves têm um sistema muito confortável para os passageiros. O que assusta é que nem a Boeing sabe o que está acontecendo. Exatamente. Esse é que é o problema. Exatamente. É por isso que eles resolveram 2 aviões que explodiram decolando. Em menos de 10 minutos. E aí? Decolaram e caíram. E aí tem algum defeito. A Boeing não sabe o que está acontecendo. É verdade. Hoje, aqui no WhatsApp, posso ler as manifestações? Boa noite, bancada. Carla, devido ao assunto sobre o fim da Lava Jato, cadê os movimentos de bater panela, MBL, entre outros? Cadê os revoltados? Onde estão as panelas? Pergunta ao Alessandro de Canoas e manda abraço para todos nós. E também, olha aqui, ó, tem a Helena tá numa campanha ferrenha. Por quê? A Helena, nossa telespectadora, disse assim, ó, alô, vocês questionando que casais top na bancada, mas prestem atenção, pois tem um casal top aí. Daí ela fala. Tem casal top. Providencia o casamento deles. Vamos pensar, vamos fazer os... Como é que se chama? Os reclames? Os reclames. Vamos tratar dos reclames.
Mas não sem antes... Tem os do Plim-Plim e os do Plan-Plan. O Plan-Plan, pois é, vamos ver. Mas a gente vai resolver essa bronca. Eu já mais ou menos sei como resolver, enfim. Mas a verdade é que, brincadeiras à parte, hoje, mais um desdobramento do massacre às crianças do colégio em Suzano, nós tivemos o velório de algumas destas crianças. Algumas pessoas não foram veladas na mesma hora, no mesmo lugar, mas realmente mais um momento muito triste e muito comovente que nós queremos mostrar para vocês. Magda, fala, Aninha. Foi a estimativa de que 10 mil pessoas teriam passado, então, pela capela em diversas homenagens, professores, alunos, colegas, amigos e principalmente desconhecidos que, tocados pela tragédia, tocados pelo absurdo que aconteceu em Suzano, que não era uma cidade violenta, não tinha essa... vamos dizer assim, visibilidade nesse ponto negativo. As pessoas se assustaram muito, foram prestar, então, suas homenagens. Mais de 10 mil pessoas teriam passado ao longo do dia, né, dessas manifestações. E até o que surpreendeu algumas pessoas foi que as primeiras investigações mostram que esses dois jovens teriam o envolvimento de uma terceira pessoa, um terceiro jovem que foi até a loja de carros, pelas imagens que constam no sistema de segurança da loja, onde eles alugaram o carro para se deslocar até a escola. Um outro adolescente teria, então, comparecido a esse momento do aluguel do carro e depois teria saído. Alocado o carro, né? Exatamente. Ele teria sido, então, responsável, porque tudo isso vem acontecendo há mais de um ano, esse planejamento deste massacre, através da internet, em fóruns, claro, relacionado a games, mas só que acabam também tendo um teor de, parece, terrorismo, pessoas que, de alguma forma, endeusavam o massacre até de Columbine, que parece ter sido a motivação, e até pela vestimenta e pela maneira que foi organizado, e através de um site, de um fórum, as mesmas coisas que aconteceram em Columbine. A gente trouxe ontem, nós trouxemos essa informação que o caso aconteceu em 1999 nos Estados Unidos, e de fato 2 jovens também teriam planejado todo esse acontecimento através de um site na internet. O site ficou 3 anos no ar, havia uma lista de pessoas que seriam assassinadas, existia uma lista de alvos, de objetivos e até como construir bombas caseiras. Isso acabou criando uma discussão enorme nos Estados Unidos sobre a questão do controle da internet, e a gente fala mais uma vez em trazer isso para o Brasil, porque como a gente destacava ontem, esses meninos queriam o quê? Eles queriam fama, eles queriam ser conhecidos. O bullying não foi associado nessa parte da investigação ao fato de que eles teriam sofrido, de alguma forma, dentro desse colégio, alguma situação de bullying. De fato, eles queriam a fama porque está colocado na internet, nesse fórum. E o que preocupou é que parece que existem outros jovens e outras cidades que foram citadas por outros jovens, então, que participavam desse fórum, que também planejam algum tipo de atentado. Sem dúvida. E também sabe-se, ou tem-se uma informação mesmo que sem a confirmação, pelo menos... Mais uma vez eu venho a pedir o que eu pedi ontem. Você viu a frente da escola? O que custava botar um guarda-armado naquele portão? O senhor é aluno? De que turno o senhor é? Mostra a sua carteira. Detector de metais. Passa vocês falaram. Resolvia tudo. Olha, tem um e-mail bem interessante do senhor Carlos Roberto Rodrigues, ele mora em Capão da Canoa. E ele diz assim: a todos os pais que estão assistindo este programa, não tenho estudo, sou um velho maloqueiro, malandro, cafetão, aposentado, zona, baixo meretriço, voluntário, centro, noite, Porto Alegre, décadas 70, 80 e 90. Ensinem seus filhos a não tirar sarro de ninguém. Na nossa época essa era a palavra, agora é bullying. Tanto pela cor, pela raça, por um defeito físico, por ser fanha, por ser gago, por ser gordo, por ser magro, por ser autista, por ser vesgo, enfim. Cobra machucada nunca esquece e sempre se vinga. E como estamos vendo, quem paga quem não fez nada, ou seja, o justo paga pelos pegadores. Na malandragem se diz, tudo que bate, volta. É a lei do mundão. E ele tem toda a razão nisso. Sabe que me chamou a atenção também o tio de um dos 2 assassinos. Ele pediu desculpas.
Ele disse que a família está chocada, que realmente o enterro dos dois foi longe. Longe, né? Ninguém sabe aonde. Ninguém sabe aonde e tudo mais, até para não dar mais confusão. Ia dar, né? Mas a família, esse tio, ele estava desolado, no final ele não conseguia, ele chorava, eu só posso pedir desculpas, eu não sei o que aconteceu. Ele era uma pessoa boa dentro de casa, ia pro trabalho, voltava e tal, e eu não sei o que aconteceu. Daqui a pouco a gente vai conseguir falar, a família vai conseguir falar, agora eu só posso pedir desculpas. E chorava. Porque, claro, existe dor também desses Sem familiares, dúvida, existe dor. Imagina entender uma mente doente de um filho depois que ele faz tudo que ele fez. Então, é a perda do filho, é aquela coisa de chorar por alguém também que matou tanta gente, que sacrificou. Difícil, né? Deve ser uma situação horrível. Um sentimento constrangimento. Um constrangimento, uma vergonha de uma cidade que é... Estar Olha, tem que se mudar. Exatamente. Tem que se mudar. Eu quero agregar a nossa discussão aqui. A gente hoje participa de vários grupos. Meus filhos estão grandes, né? Não acompanho essa era eletrônica, mas eu participo de grupos e eu sempre brinco, né? Todo mundo é mais jovem que eu. O meu grupo ali é de média de 40, 45 anos, todos com filhos nessa idade de 8, 10 anos. E eles iniciaram um debate ali e um pai, evidentemente que não vou trazer a público, quem seja, né? Mas esse pai, ele no nosso grupo ali, uns 40, 40, ele abriu um depoimento, ele começou abrindo um depoimento que ele tinha um filho nessa idade e ele começou a notar o filho dele irritadiço, ele começou que o filho já não queria mais ir no futebol, não queria ir no Grêmio, não queria ir aqui, não queria ir ali. E ele foi monitorado, daqui a pouco ele viu que existia um tal de jogo. Um tal de jogo na TV. Vamos chegar lá, porque eu me impressionei, né? Existia um tal de jogo. Ele começou a monitorar, daqui a pouco ele descobriu. Daí ele diminuiu as horas daquele jogo. E viu que a coisa não resolvia. Foi se aconselhar e descobriu que haviam outras pessoas que também estavam com filhos nessa idade. Aí ele proibiu o filho dele. Aí ele está contando a sua história, e ele disse que passados 7, 10 dias seu filho voltou ao normal, voltou ao convívio e até veio e lhe agradeceu pela proibição. Como ele contou isso, achei que era um depoimento pessoal, bonito, né? Veio um segundo e disse que com meu filho aconteceu a mesma coisa. E andou mais um pouquinho o grupo, veio um terceiro que disse que com seu filho aconteceu a mesma coisa. O que eu quero dizer para vocês é que está acontecendo alguma coisa neste mundo com essa questão de jogos, com essa questão de envolvimento das crianças, com esse tipo de coisa. É uma coisa preocupante. Até fui anotar o jogo porque eu não entendo nada. Sim. É um tal de Fortnite. Fortnite. Só pra gente trazer essa informação que é bem importante, porque os gamers, as pessoas que participam dessa comunidade, hoje subiram no Trend Topics no Twitter, somos gamers, não assassinos. Essa foi a hashtag, porque eles falaram a reação deles. Que até existem pessoas, eles falam que isso é preocupante, porque tem que ser investigada essa questão. Às vezes a internet é lugar sem lei, porque como é um jogo associado a uma comunidade mundial, online, e que existem pessoas mal intencionadas que entram em grupos de crianças dizendo, eu tenho 10 anos, eu tenho 12 anos, e começam a fazer, instigam a violência, a ter ódio. Então, até o que preocupa é que muitos jogadores de futebol, o Neymar, o Mbappé, são vários jogadores que jogam esse jogo e eles fazem propaganda, eles têm, assim, até comunidades e tudo mais. Então, a gente se preocupa no momento em que, assim, a gente não pode associar que tudo é por parte do game. Os pais também têm a responsabilidade, em alguns momentos, fiscalizar, saber se são só os amigos o tempo inteiro. É que a minha manifestação é dar um alerta, por exemplo, um pai que não é o meu caso, já disse, meus filhos estão grandes, mas um pai está trabalhando, passa o dia inteiro trabalhando, seu filho está em casa, ele não sabe se o filho passou o dia de pendurado naquilo. Não, uma coisa independe da outra, entendeu? Uma coisa independe da outra. Lógico. O que assim, nem todo alerta, mundo não é o jogo que tem a responsabilidade total, nem os que criam isso, mas sim, e também não é a culpa do pai que o filho vê, é que não pode deixar de ter o contato com o filho. Ponto. Saber o que ele faz, saber e cuidar. E até todas as manifestações. É que todo jogo tem faixa etária. Esses jogos eletrônicos,
eles têm uma realidade cada vez mais melhorada por causa da tecnologia. Eu joguei esses joguinhos, eu joguei toda a série do Doom, joguei toda a série do Quake, o Call of Duty, joguei todos esses jogos e até a idade adulta. E não jogo hoje porque não tem mais tempo, senão gostaria de jogar. Agora, esses jogos, na minha opinião, eles representam somente um componente que adita a amplificação de uma deformação pré-existente. Exato. Porque há 40 anos atrás esses jogos não existiam e já tinha massacre. Exatamente. Sim, claro, não é isso. Então, na verdade, esses jogos, eles amplificam. Para cabeças doentes. Para cabeças doentes, eles aceleram. Despertam na cabeça doente. A cabeça doente. Desperta a cabeça doente. O jogo não adoece, o doente não é o responsável. que enxerga no jogo uma válvula. Deixa eu dizer o seguinte, o nosso telespectador Eugênio Carlos, que é muito participante do nosso programa, ele fala de um site que os assassinos e criminosos usam, né? Que, obviamente, eu não vou divulgar por razões óbvias, né? Mas é efetivamente de uma pessoa que se define como incel, celibatário involuntário. E aí, o grupo tem racistas, misóginos, pedófilos, enfim, que se envolvem, que se comunicam para lamentar, para não sei o quê, e daí as cabeças doentes são facilmente... E Magda, ainda sobre essa questão de Columbine, que a gente fala que foi onde eles se basearam, eu vi um documentário, tive a possibilidade, porque me assustei, fui olhar, confesso, muito jovem, né? Na época não tive acesso a todas as informações, mas o que assusta é que os 2 jovens também que causaram esse massacre, os 2 já teriam sido presos e encaminhados a um sistema de reabilitação de jovens nos Estados Unidos, exatamente, por terem roubado uma van. E daí, dentro desse programa, eles tiveram que ter um acompanhamento psicológico, foram liberados, passaram, depois de alguns testes, pelo bom comportamento, foram liberados, puderam voltar para casa e participar de atividades escolares, e é uma obrigação que eles tiveram que escrever uma carta, pedindo desculpas para quem foi da van, mas eles tinham um diário. E nesse diário eles tiravam sarro dessas atitudes. Então a gente fala, às vezes o psicólogo, às vezes o sistema judiciário, tudo isso é falho para uma pessoa que já tem essa predisposição de ser um sociopata. Uma pessoa que tem problemas sérios e que conseguiu enganar. A gente falava que o detector de mentiras, em certos casos, como o psicopata não tem ressentimento, ele acha que não tem nenhum sentimento associado e ele não está fazendo nada errado. Então tem que ter muito cuidado. E tem associado a isso, me parece, até a experiência me diz isso, que a gente tem uma tendência a achar que os nossos filhos não têm defeito, que os nossos filhos são perfeitos, porque são nossos filhos. Então, a gente se equivoca, a gente sempre acha que o outro vê defeito no filho da gente. Não é isso, né, gente? Dona Magda, eu vou falar agora como antropólogo. Pois não. E vou contar uma história da minha educação. Eu tive uma educação extremamente espartana, igual ao modelo chinês. E não essa educação mimimi, que forma marginais e nerd. Essa geração nossa é a geração perdida. É a geração da internet, que o pai tem que levar o filho aqui. Não, o meu pai me tratava assim. Uma vez eu bebi, meu pai não gostava que eu bebesse. Cheguei em casa bêbado, meu pai disse assim, Francesco, vem cá. Tirou uma cinta e me deu uma surra. Aí eu senti a dor da surra. Bebi a segunda vez, me deu outra surra. Nunca mais na minha vida bebi. Hoje, convivo na noite há 37 anos e não bebo. Então, essa nossa geração é uma geração mal educada, porque os pais educam mal. De que vai dar internet para filho, televisão? Não dá nada para filho. Eu não ganhava nada. Dá pancadaria para crescer como homem, que não são homens. Eu não tenho filho hoje porque eu não quero botar no mundo um nerd, um nada a ver, um CPF, um assassino. Um marginal, que todo mundo vai terminar com isso. Era o que eu ia dizer. É por causa que o emprego já não existe mais, vai terminar bandos aleatórios. Graças a Deus não vai ser. Você não pode julgar uma geração inteira por causa de meia dúzia de imbecis. 90%. Não, senhor. Essa mesma geração que o senhor está julgando, o senhor tem a representante do seu lado. Uma jovem, uma menina que saiu de dentro de uma faculdade, que tem uma filha, tem a filha da Carla. O dia que vai me dar razão. Vai me dar razão. Os filhos aqui, os filhos do seu Marne Barcelos, os do todos com formação superior, os filhos do Dr. Ruschel, eu acho diferente. Não, pois não, doutor Eu estou te dando um exemplo do tecido social aqui na bancada. Tu faça uma coisa errada, tu tem razão em alguns pontos que realmente a falta de controle, não estou dizendo que tem que dar chibatada, pulso firme, que antes existia.
que a gente foi criado assim, eu não fui criado Respeito como foi, pelo pai. mas eu tinha respeito. Meu pai me olhava e eu já tremia na base, porque eu sabia que aquilo ali que eu estava fazendo de errado, e eu fazia coisa errada, tinha uma consequência. Então, essa falta de controle, essa falta do dizer não, tem criado uma geração em algumas pessoas sem controle, frustradas, que não conseguem escutar o não, que é preocupante, Chicão. Mas, de um outro lado, tem sim o pessoal legal, aquelas pessoas que, como a Ana, como a Vitória, são pessoas bacanas, que buscam, que vão trabalhar, uma geração que quer muito ser feliz e quer trabalhar naquilo que gosta, que curte, que quer deixar o mundo mais bonito, que pensa na natureza, que pensa no ecológico, que tem uma cabeça boa. Então, o teu erro é colocar sempre 100%. O mal sempre faz a força mais que o bem. Pode perder no final, mas ele faz. Tudo bem. A Lava Jato, um exemplo, não tem nada a ver com criança. Era uma coisa do bem pro país. Fizeram o mal, terminaram com a Lava Jato. O mal vem sempre, nós vivemos sob a geração do mal. É o ciclo do mal. É que assim, Chicão, é que é a exceção. Então, a exceção sempre tem uma visibilidade maior, eu acho. Fala, Mário. Deixa só o Mário falar, depois você fala, por favor. Eu só gostaria de falar meio minuto. Não, falou um pouquinho, mas... Bem pouquinho. Não, pode falar mais até que isso. Primeiro eu quero fazer um agradecimento ao doutor Antônio Augusto Salles e toda a equipe, que ele é ouvinte da Rádio Pampa, é um médico do pronto-socorro Cruz Azul que atendeu o filho do nosso colega, o Pedro Fonseca, que sofreu um pequeno acidente, quebrando o braço ontem, e o doutor Antônio Augusto atendeu com o maior carinho, Rádio Pampa e tal. Muito obrigado, doutor Antônio Augusto, pelo seu carinho. E o segundo é que ontem, comovido com tudo aquilo que aconteceu em São Paulo e comovido hoje com a história do menino Bernardo, eu comecei a lembrar-me de um grande escritor brasileiro chamado João Guimarães Rosa, de quem eu sou fã de carteirinha, livros como Grande Sertão, Veredas, como Sagarana e outros tantos, esse mineiro extraordinário, que aos 16 anos de idade, no funeral de um coleguinha, ele disse, eu tomei nota, o mundo é mágico, as pessoas não morrem, ficam encantadas. É verdade. A mesma frase, o João Guimarães Rosa repetiu 41 anos depois, quando ele é consagrado como membro da Academia Brasileira de Letras. Então, as pessoas que amam, as pessoas sensíveis, as pessoas que têm afeto, elas sempre guardam. Eu tive grandes amigos na minha vida que já foram embora. Colegas que estudaram comigo, colegas de trabalho, grandes professores. Tive grandes professores na minha profissão como homem de rádio e televisão. Tive grandes diretores, grandes personalidades. E todos eles faleceram. Todos eles já foram embora há algum tempo. Uns mais recentes e outros há mais tempo. E todos eles, quando eu quero lembrar-me de uma coisa, de um aprendizado, eu penso e digo, poxa, ele me disse isso. E ele tinha razão no que ele me disse. Então, as pessoas não morrem, como diria o Guimarães Rosa. Elas ficam apenas encantadas. Falando em encantadas e encantamentos, Gustavo Vitorino, acho que é hora de falarmos sobre isso. Né? E é hora de falar de um encantamento irresistível. Você que é torcedor do Grêmio tem inúmeras vantagens em assistir aos jogos oficiais do Tricolor de camarote. O pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, empresário, que quer proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócios e colaboradores. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem a possibilidade de customização e exposição da marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial mediante agendamento. Uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos. Amplo espaço interno mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação, além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio em seu espaço VIP. Adquira o seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br, comercial@arenapoa.com.br ou pelos fones 51, que é Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. Nós vamos agora dar sequência ao nosso programa. Não podemos deixar de falar sobre mais um dia de júri, de julgamento do caso do menino Bernardo. Nós temos já selecionados pela nossa produção alguns trechos de alguns depoimentos que foram feitos nesse dia de hoje. Vamos dar uma conferida.
O senhor tem conhecimento da acusação que foi feita e a pergunta que eu tenho a fazer ao senhor é bem objetiva. Esses fatos são verdadeiros? O senhor participou de alguma forma no homicídio do menino Bernardo? O senhor cavou o buraco para depositarem o corpo dele? Não, Vossa Excelência. Não sabia de nada e não fiz nada. O senhor nega qualquer participação nisso? Não é que eu nego, doutor. Eu não fiz nada, eu não sabia de nada. Depois que tudo acontecido, e eu estava de férias, estava pescando, eu pensei, meu Deus, se eu disser que estava próximo do rio, estava pescando, vão achar que eu estava envolvido. Esse foi um dos depoimentos. Nós temos outros ainda. Vamos dar uma olhada em mais outros. Depois a bancada que faz o seu comentário. O Leandro, eu tentei de todas as formas não transparecer o que tinha acontecido. Em muitos momentos eu pensei em contar para ele, porque eu não aguentava mais aquela situação. Eu precisava desabafar com alguém. Eu pensei em contar para ele. Só que eu não imaginava como seria a reação dele. Aí ele continuou agitado. E aí eu pensei, vou dar um remédio desses para ele dormir até a gente chegar lá. Aí eu dei um, ele não dormiu. Ele disse, eu não consigo dormir. Eu disse, então toma mais um. E aí eu joguei a minha bolsa pro banco de trás, eu estava dirigindo, e de repente eu olhei. Ele estava recostado assim e estava babando. Aí eu levantei a camiseta dele e vi que não tinha movimento respiratório. Sempre falou mal dele. Ela sempre dizia que guri difícil de lidar, segurei um terror, eu não aguento, não gosto dele. Eu dizia para ela, mas por que uma criança, quem que não vai gostar de uma criança? Ele não fez parte nenhuma. O Evandro, nessa história, ele entra porque na mesma noite o Evandro também foi até o local. O Evandro... Ele não, a senhora... Não, ele não participou de nada. O Evandro, pelo amor de Deus, se existe justiça, é para fazer, porque ele é inocente. Ele foi pescar. Todo mundo que mora na cidade, quando vai para o interior, vai pescar. Eu fico imaginando a cabeça dos jurados nesse momento. Diante de 4 dias de testemunho, de vivenciar a morte do Bernardo, assistir ao que foi dito ontem pelo pai do Bernardo, essa distância que ele manteve daquele guri, nunca era o meu filho. Mas todos eles citam, tu viu? Ninguém diz o nome dele. Não, e não é assim, ó, não era assim, ó, não era o meu guri. Não era o meu guri, porque a gente se refere aos nossos filhos, o meu filho. E hoje esse depoimento da Graciele, esse choro... Choro de lavanderia, que eu chamo. Choro de lavanderia, dry cleaning. Coisa. É um choro que não tem... Exatamente. Não molha, dry cleaning. Aí a outra que passou mal, teve que ser atendida e daí não respondeu as perguntas dos promotores. Mas eu escutei o fechamento dos promotores. Eles tiveram 4 horas para falar. E depois, agora, defesa mais 4 horas. Esse é o momento que a Edilvânia desmaia. Mas ela tem um desmaio, me desculpe, senhores, se eu vou fazer um comentário, é que eu já vi nessa bancada. É um desmaio programado. Porque ela caiu, quando desmaia, faz assim, ó, pum, desmaiei. Mas ela desmaiou assim, ela vai segurando para não cair. Esse desmaio eu já vi aqui do meu lado esquerdo nessa bancada. Magda, você percebeu o momento do desmaio dela? O momento do desmaio dela foi o seguinte, ela disse que só tomou conhecimento quando ele já tinha morrido, o menino. E só que sempre que um discurso é ensaiar, tem que ensaiar todo mundo. Então, claro, todo mundo tem que falar a mesma coisa. Aí a juíza disse para ela assim, mas peraí, a senhora disse no depoimento aqui que uma amiga ligou para a senhora e a senhora disse que tinha acontecido uma tragédia. E essa amiga ligou muito antes da senhora receber a notícia, como a senhora disse.
A sua amiga ligou para lhe dar notícia da tragédia? Ela disse, não. Então ela ligou para quê? Por que a senhora falou para ela, então, que estava acontecendo alguma coisa? Aí ela passou mal. Aí ela passou mal, aí ela fez um desmaio ensaiado. Então, o que me chamou a atenção realmente foi a explanação dos promotores de justiça, e me chamou a atenção, Ruxa, porque foi um dos teus comentários, que prova se tem contra eles e contra o pai. E eles disseram, realmente, não tem a prova, eles arquitetando, conversando, não existe vídeo disso, mas existe uma série de fatores, e aí eles foram elencando um a um. A mentira durante os depoimentos, a diferença de versão da Edelvânia lá na polícia e depois. E aí eles foram colocando exatamente... Principalmente a origem do medicamento. A origem do medicamento que ela diz, que a madrasta diz que comprou porque ela estava precisando daquele medicamento, então é ela que fez a assinatura, porque não queria que o Leandro soubesse que ela estava mal, para não deixar o Leandro mal. Então, assim, realmente eles foram se enrolando e os promotores foram conseguindo mostrar que é o papel deles, de que realmente existe indício de prova que leva à participação de todos os envolvidos, de todos. E aí mostraram um vídeo da hora que foi feita o buraco na terra, que não foi feito, né, que elas disseram que não usaram, tinha pá, mas não usaram pá. Primeiro era com macarro, foi uma confusão. Depois era com a pá que ela comprou para levar para o sítio da mãe. Eu acho que as condenações vão ser bem diferentes. Também acho. Eu acho que a condenação por homicídio vai ser da Graciele. Da Graciele. Bem feito. Acho que a Edelvânia vai ter uma condenação por ajudar, ocultação, a fraude criminosa, né? Acho que o Evandro também. A dúvida só em relação ao Leandro. Que é o que eles mais estão buscando. Porque o Leandro é que tem tudo para ser melhor. É que a tese, e aí que tem o Ministério Público, tem a arquitetura do depois, que o Leandro seria tido como inocente, que a madrasta assumiria a culpa para que o Leandro saia. Isso o Ministério Público tem. Ele tem. Tem toda a arquitetura do que seria a defesa, a construção da defesa, que realmente foi o que aconteceu. Porque não tem como tirar dela isso, e tem um componente... Ela disse que foi um acidente, que ela deu um primeiro medicamento nesse caminho, porque ele estava enjoado, e que depois ela foi multada e ele ficou muito nervoso, sempre disse que ele era muito nervoso, muito agitado, que ele precisava de medicamento, e aí que deu uma Ritalina e que ele não se acalmou, então ela deu a bolsa para ele e ele tomou os remédios que quis. Eu acho que no fim quem vai ser culpado vai ser o Bernardo. Eu acho que ele deve pegar uns 30 anos. Sabe quem foi que disse isso? Estão tentando. Um dos promotores. Eu acho que o Bernardo vai pegar uns 30 anos de cadeia. A culpa é do Bernardo. No entanto, o promotor disse, o que aconteceu foi que o menino Bernardo achava que seria benzido. Eles mentiram pra ele que ele seria benzido. Ele tomou o remédio, esse que a gente toma antes da cirurgia, que a gente acha que tá... sim, que é o que tira a memória. Exatamente. Não, isso não é Ritalina. É outro nome. Depois eu busco aqui o nome do medicamento. Tu tá acordado, mas é a droga do esquecimento. É a droga do esquecimento. É mais ou menos da mesma coisa. Não é diazepam. É um que você aposta, né? Você fica... Que é só usado em hospital, né? Exatamente. E aí aconteceu que ele foi colocado e que depois, segundo o Ministério Público, ele foi injetado o restante do medicamento. Porque diretamente foi assim que na veia, foi assassinado. E assim que ele foi assassinado. Eu só queria agregar uma informação a todas essas que estão sendo prestadas aqui nesse programa. Essa moça, Kelly, que não tem nada a ver com a Grace Kelly, graças a Deus. Essa tal de Graciele, essa senhora, foi cassada pelo Conselho Federal de Enfermagem no ano de 2017. Essa não trabalha mais como enfermeira. Foi cassada pelo Conselho Federal. É Mitazolão o nome da medicação. Em 2017 ela foi cassada, houve o processo e o Conselho, houve por bem caçar o registro profissional desta moça. Então, ela condenada ou não condenada... Posso fazer uma pergunta? O questionamento ontem de alguns telespectadores aqui e hoje também, por que ela foi cassada e ele não? Aí o doutor Ruxa deu a explicação técnica. Eu já dei uma explicação, mas a gente repete porque a audiência é rotativa.
Primeiro, só não queria perder o mote, cara, de que nós antecipamos os procedimentos, né? De que seria, antes do Ministério Público, de que as defesas, embora não sejam comuns, né? As defesas, elas fecham. Tipo, termina aqui quando começa aqui, quando começa aqui. Claro. Então, nós dissemos que precisava ter um provedor fora da cadeia, porque ficar na cadeia é caro. Entre outras coisas, quer dizer para vocês também, pessoas de nível, ficar na cadeia é caro. Né? Então, que as versões não se chocariam e elas não se confrontam. Né? Agora, terminado o julgamento, tem praticamente... Tem um ou outro que... Mas detalhe, tu nota que todo mundo se leva livre ali nas coisas. É uma história que vai indo e termina no irmão da irmã, a irmã tentando livrar o irmão. Termina assim, começou lá do início e vem até o final. O que eu disse, dona Magda, porque é uma providência que a OAB toma também, a experiência que eu tenho em termos é o seguinte: quando há um fato assim, há uma suspensão provisória, mas se aguarda a decisão da justiça, porque se ele for absolvido, tu poderá ter excluído alguém, tu poderá excluído sem decisão judicial contra a pessoa, né? Então, nesse sentido, a prudência manda que, por exemplo, ele deveria ser suspenso das suas atividades, mas não excluído, porque se ele for absolvido, como é que ficamos? Se ele for absolvido. E é uma das possibilidades do julgamento, ele ser condenado. Sim, pode ser mesmo, pode se ser. ele for absolvido, como ficaríamos? Agora, na decisão dela, Mari, nos depoimentos dela, aí que eu quero... Ela é reconfessa. Ela é réu confessa, e ele nega desde o início. Então, pelo inquérito... Ela confessou. Se tu levas ao inquérito, e nós recebemos isso também, se no inquérito tu recebes perante um delegado de polícia, assistido pelo seu advogado, se tu declarou que fez, tu já te sente forte para fazer a expulsão. Eu quero agora, não sei se a Carla tem mais algumas coisas para colocar, por favor. Para completar, assim como o Ministério Público começou a se manifestar, o Ministério Público, ele não tem a obrigação em nenhum momento de acusar e pedir a condenação dos réus. O Ministério Público tem a obrigação, sim, de avaliar os autos, ver se os réus, segundo a sua convicção, são culpados ou são inocentes. Então, nesse caso, eles chegaram à conclusão que realmente aconteceu um assassinato e que todos os 4 estão envolvidos. Como o Gustavo disse, cada um com o seu crime, cada um com a sua participação, mas que eles estão convictos de que todos os 4 são culpados. Bela lembrança, cara, se me permite, eu quero te complementar, porque é exatamente o promotor, se ele se convence da absolvição, ele vai Tantas vezes ele pede a absolvição. Exatamente. Então ele poderia, no exame das provas, decidir que realmente esse pescador estava lá pescando, seja lá por fora, porque eles têm domínio das provas, né? E eles estão pedindo a condenação dos 4. É que, Magda, nós escutávamos antes de entrar aqui no programa, é muito básica e muito objetiva a defesa, porque alguém foi pescar num rio seco, alguém comprou um remédio sem saber para que ele seria utilizado, sendo que a pessoa se diz que necessita, mas que não sabe muito bem. Uma criança que abre uma bolsa e ingere uma série de medicações e a pessoa não tem responsabilidade nenhuma, e um pai... Isso foi o que mais me chocou, que não sabia o calçado, o número da roupa, mas que perguntou o peso. E, claro, uma medicação, uma dose letal, você precisa saber o quê? Qualquer mãe sabe que um remédio pode salvar a vida do seu filho ou pode acabar tirando a vida do seu filho. E o peso é essencial. Então, um interesse muito estranho esse, né? Subitamente um pai que queria saber o peso. Ele não conseguiu nem ao menos disfarçar. Eu só queria dar um fechamento, que a gente está falando de vários... Não, tu vai dar um fechamento, vamos ver quem é que vai falar mais. Não, um fechamento no sentido de que nós estamos falando de crianças violentas, com falta, às vezes, de uma educação, de um familiar e de um pai. A gente vive uma epidemia que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Se a gente viaja ou observa outros países, os pais estão excessivamente preocupados e atentos aos seus celulares, ao mundo virtual seu. E os filhos, às vezes, estão acontecendo, tem situações, até no Japão, na China, de crianças que são afogadas, a mãe está do lado e não nota. Então, essas crianças estão precisando de olhares. Quando tu olha para o teu filho ou quando tu olha para uma criança, se tu olhar de verdade, tu vai criar uma empatia com essa criança. E tu vai poder entender um pouco do que está acontecendo com essa criança e vai poder ajudar. Então, eu acho que isso é uma questão que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A necessidade do olhar. O Chicão estava falando também de educação. Educação exige limites claros. Afeto, olhar,
Mas quando tu dá limites claros, com afeto, a criança se sente protegida. E ela te respeita mais. Eu acho que não é só o caso dela ser protegida, Roberta. As crianças, o filho, a criança, ela sempre pede limite. Quando tu diz que não e ela vai, ela pede limite. Porque somos nós que, ao não dar o limite, estragamos tudo. E ela pede o limite. Passe a observar. Quando ela faz uma coisa que não é o que tu permite, ela está te testando. Sim. E aí, se tu solta, e o pior que eu disse aqui já mais de uma vez, eu vou dizer de novo. 20 anos depois, elas vão pro psiquiatra ou pro psicólogo dizer assim: como é que a minha mãe me deixou fazer isso? Como é que o meu pai me deixou fazer isso? Eu era uma criança. É bem assim que eles fazem. Dona Aida, eu não queria, foi a hora que eu quis intervir. Pois eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, que eu intervi, Dona Aida, que eu disse assim, ó, na verdade nós estamos vivendo um problema e longe de responsabilizar as mulheres, pelo contrário, pelo contrário. Mas quando o assunto começou com o Chicão, trazendo a questão de como ele foi criado. Eu fui criado com a minha mãe indo almoçar em casa. Exato. Embora minha mãe tenha sido uma pioneira, já trabalhava naquela época quando eu fui menino, e faz tempo que eu fui menino, Dona Aida. Minha mãe conseguia almoçar em casa, era professora. Hoje nós lidamos com o pai, sempre tivemos o pai 24 horas fora, mas hoje a mãe se impondo uma jornada de trabalho também muito forte. E aí esses pais, quando passam de segunda a sexta, chegam em sábado e vão no shopping, dizer não para um filho, eu estou fazendo uma constatação, não estou avaliando que a avaliação... Se está certo, se está errado ou não. Errado. É que dizer não para um filho, depois de ter ficado 5 dias trabalhando o dia inteiro, sem ter contato com ele, chegando cansado, dormindo, botando ele, às vezes já está dormindo em casa, ficou com a empregada ou ficou numa escolinha, né? É muito difícil. Este não, Chicão, é que eu acho que era mais fácil para os nossos pais dar-lo, porque estavam mais presentes. Uma coisa muito cruel, mas interessante, esse caso Bernardo, que é um caso que eu não me envolvo porque eu não sou um advogado, um expert nisso, eu sou um historiador. Na história, tem um povo celta, que é o povo que se originou em Escócia. Ele tinha uma lei celta que dizia que os romanos ficaram apavorados com isso, que o pai tinha o direito da morte e da vida do filho. Porque os celtas se inspiravam na águia. A águia, quando tem 2 filhos, ela mata um para deixar o outro sobreviver. O mais forte. Exatamente. E o leão também. O leão, quando ele gosta de uma leoa, a primeira coisa que ele faz é matar os filhos do outro leão, para ter a prole dele na sequência. Esse caso, Bernardo, é um caso assim, é um caso horrível até de falar. E eu vou dar um drops assim, legal para um pessoal que está sempre me curtindo em Eldorado, a Seoni e o seu filho Jefferson, um beijão para vocês, sempre ligado na Pampa. Tu me enganou, né? Eu queria fazer Eu te disse que não era hora de dar drops, aí tu falou uma coisa para dar o drops, né? Tu me enganou, mas não vai passar outra vez. Fala mais, Marcelo, com categoria. Não, é uma pergunta que eu quero fazer para o nosso jurista aqui, o Dr. Ruschel, né? Essa pergunta é importante. É atenuante, veja bem, pergunta é essa, é atenuante a Edelvânia ter confessado e ter levado até o local em que estava enterrado o corpo? Ela pode ter uma diminuição da pena em função de ter levado e ter sido ela que contou tudo? Pois, Marli, me surgiu uma questão, peço até desculpa, me surgiu uma questão aqui, mas voltando à seriedade da pergunta, influencia sim, Marli, influencia muito. Quando tu vai fazer a dosimetria, tem várias coisas que agravam e várias coisas que minoram. Né? Uma delas é a confissão. A confissão minora a pena, sim, especialmente se esta confissão facilitar o desenvolvimento do inquérito e oportunizar que os outros que negam o fato venham a ser condenados. Vamos mudar de assunto? Uma bomba do Marli. Qual é a bomba ali? A bomba é para todas as mulheres que querem casar em Porto Alegre. E não quer, vai dar choradeira esse negócio. Muito tempo com o marido, porque o marido vira um aluguel, né? Quer dizer, o marido que morre mais cedo é melhor para a mulher. Que isso? A mulher herda e vai para o mercado na boa. E vocês estão lá tudo esperando, é isso? Você só pode, né? Ainda com a herança. Com a herança. O Marli está a herdar uma herança grande no interior. Marli! Dinheiro líquido, vem de Portugal. Dinheiro líquido. Opa! Líquido. E tem uma só casa em Marli tem umas 3 tias.
Mário, eu já tô achando a nossa diferença de idade super pequena. Quando pega o Mário, o Mário 10 anos capotou, pega tudo. Mário, tu namoraria comigo? A senhora é muito braba. Não, tu tá acostumado, tuas mulheres tudo é brabas. Tu tem saudades delas quando tu fala. Apanhava todos os dias. Não, mas eu quero saber. Maria da Penha. Vocês falam tão mal de união e casamento, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Há muito tempo eu não me emocionava. Por isso que ele casou tantas vezes. Eu me emocionei no casamento do nosso colega, o Max, o câmera, que tá agora exatamente filmando. Isso. Casal de nome bonito. O Max... Não, o Max chama-se Maxwell. Maxwell é um nome fecho, o Pamela é top. O Max, que casou com a Pamela, fez eu me emocionar depois de muito tempo. Eu já chorei. Porque eu não sou muito de me emocionar assim, mas eu me emocionei porque eu vi uma coisa muito bonita. Então, assim, eu deixei passar um pouco até para a emoção não tomar conta. Então, Max, você que está do lado de lá da câmera, você que está olhando para mim, agora está do lado de lá da câmera. Eu quero, em nome de toda a equipe aqui, desejar a você toda a felicidade do mundo. A você, a Pamela, aos seus familiares. Manda um abraço para o Toninho, que está de férias, porque logo o Toninho vem e assume a outra câmera. Mas, acima de tudo, recebam o nosso carinho e a certeza de que nós estamos torcendo por você e pela Pamela. Que tudo que a gente fala aqui tem um componente de brincadeira, mas, no fundo, todos nós gostaríamos de ter uma união eterna, perene e sincera. Eu adoraria ter. Tá difícil. E uma outra coisa, né? Viva, Max! Viva, Max! Muito bacana. Eu não estava aí, infelizmente. Eu estava de férias. Borrou a câmera toda ali. Mas eu sei que foi uma... Borrou a câmera toda. Mas eu sei que foi uma cerimônia muito bonita. Num lugar histórico. Até porque foi num lugar muito bacana, num lugar histórico da nossa cidade, que é o Chalé da Praça 15, num sábado à noite. Uma cerimônia recheada de momentos de muita emoção. Eu fiquei muito sentida de não estar presente. Porque, sem dúvida alguma, é o casamento que ele merecia, ele e a Pamela, e ele... por ser genro do Toninho e a Pamela por ser a filha do nosso amigo Toninho. E foi a Magda que incentivou a nossa vaquinha, né? A nossa vaquinha ele tinha que falar na vaquinha. Eu não paguei, olha, o Vitorino fez um discurso para não pagar. Delação premiada, delação premiada. Ele não pagou. Que eu não paguei. Delação premiada até agora. Eu fui o único que não paguei, é verdade. Ele foi no casamento, não pagou. Tem que pagar. O único que não paguei. Ele foi no casamento, mas não pagou. É verdade, eu se esqueci. Eu se esqueci. Paga o boleto. São R$250. Eu tenho que pagar a Magda. Vai ter que pagar, mas fica mais. Então, senhor Chicão, o Vitorino não me fecha? É muito fecha, faz o discurso e não paga. Olha, posso dizer uma coisa? Esse é bem melhor do que tu. Bem melhor do que tu, hein? Por quê? Porque faz o discurso e não paga. É que tu, pelo menos, tu dá o retorno. Tu dá o retorno. Olha aqui, ó. Vamos atender o nosso telespectador Alessandro. O Alessandro que perguntou o seguinte: vocês não vão falar sobre a proibição do pagamento do adicional de 25% para aposentados que precisam de cuidados por às 24 horas por dia? Este adicional não resolve a vida, mas ajuda. Agora querem que deixemos os idosos portadores de Alzheimer sozinhos em casa. Neste país, parece que querem que os idosos fiquem largados em um asilo. O incentivo é zero para as famílias. Esse é o Alessandro Romero, do bairro Floresta. Tu tens uma resposta para ele, Vitorino? Sabe quem é que decidiu isso? Quem? Justiça. Os tribunais superiores. STF. De novo, os tribunais. Justiça boa. Não, vou te contar, tá de um jeito que, amiguinho, Dona Marta, vai parar. Posso trazer uma notícia nesta área? Por favor, faça. Hoje foi aprovado um projeto no Senado que vai à votação da Câmara e precisará ser sancionado pelo presidente, que equipara o salário das mulheres aos dos homens que tenham a mesma atividade. Isso finalmente é o que era uma teoria, né? Embora tivesse um dispositivo na CLT, eu até me baseei aqui nele. É importante, a todo trabalho de igual valor corresponde salário igual, sem distinção de sexo. Isso está na nossa CLT, mas nunca era aplicado. E agora foi criada uma multa, então, Dona Magda. Volto a dizer, depois de ser aprovado pela Câmara e então sancionado pelo presidente. A multa será exatamente o dobro da diferença
que ele economizava ou pagara menos para uma mulher. Me parece um critério bem justo, um critério bem objetivo, de fácil acesso. Então, eu fazia o mesmo trabalho que ela ganha igual. Este valor, a multa é o dobro e a multa vai para, não é para nenhuma associação, vai para o prejudicado. Falando em presidente, Gustavo Vitorino, o presidente manifestou-se nessa Pois é, o presidente Bolsonaro prometeu que continuaria fazendo as lives pela internet. Toda quinta-feira, às 6h30 da tarde, ele faz a sua live e dá algumas notícias. Eu destaquei três notícias importantes aqui que o presidente falou. E como ele foi o presidente que falou de viva voz, a gente tem que levar a sério. Sim. Primeira delas, ele disse que vai tentar acabar com a placa do Mercosul. A palavra não é dele, é minha, porque essa placa do Mercosul é uma vigarice. Eu também acho. Tá? Então ele disse, vai buscar os meios legais para anular esse contrato, enfim, acabar com essa bobagem de placa do Mercosul. Até porque ela é horrível, né? Porque a placa é feia. É feia, não se entende nada. Os policiais estão odiando, porque de longe não dá para ver nada. Não. A placa é feia, cara. Caríssima. Ou seja, é típica daquele negócio. Um lobbyzinho foi lá, no tal de Contran. Aquele Contran. Os trambique que tem lá em Brasília. E fez um lobbyzinho, e aí... Bom, uma vergonha. Então, enfim, essa tal de placa Mercosul, o presidente disse que vai tentar acabar com ela, está procurando os meios legais, já encaminhou o assunto, a assessoria jurídica dele deve se manifestar nos próximos dias para ver se isso é um contrato internacional, como é que ele é, se é só carta de intenções, enfim. Segundo tópico, o presidente confirmou que vai aos Estados Unidos se encontrar com o presidente Donald Trump em abril e um dos assuntos será a base de Alcântara. O que tem a base de Alcântara? A base de Alcântara fica muito próxima ao trópico do Equador. E ela oferece uma condição especialíssima para lançamento de foguetes. Qual é o problema que tem os americanos com os brasileiros? Eles não conseguiam firmar acordo com governos de esquerda. Leia-se Fernando Henrique, depois Lula, depois Dilma e o Michel Temer. Michel Temer não foi governo. Então, assim, o que eles estão tentando? O que os americanos querem? Eles querem alugar a base de Alcântara para lançar satélites. Em troca, eles pagam, além do aluguel da base, que é muito dinheiro, não é pouco, é muito dinheiro, eles se oferecem também para lançar satélites brasileiros com a tecnologia deles. Por quê? Porque esses contratos não podem envolver repasse de tecnologia. Os americanos não vão repassar tecnologia de foguetes espaciais, né? Aqui entra fala sério, né? Sim. Ninguém vai dar a forma da Coca-Cola. Então, os americanos não vão repassar, mas eles vão poder usar a base de Alcântara em determinadas datas para fazer lançamentos específicos com o conhecimento do governo brasileiro, com o conteúdo. Eles vão pagar o aluguel, vão pagar por esses lançamentos e vão utilizar comercialmente. Eu dou um exemplo. A Argentina quer lançar um satélite. Contrata uma empresa americana de foguetes para fazer o lançamento. Eles fazem o lançamento na base de Alcântara. Ganham os americanos, ganham os argentinos, ganham os brasileiros. Tudo isso é pago. Bom, a exigência do governo brasileiro é que nenhum foguete tenha finalidade militar, seja exclusivamente comunicação ou pesquisa científica. E o outro tema que o presidente tocou, que eu achei interessante também, é a remessa imediata de 1 milhão de vacinas para a Amazônia. Porque pouca gente sabe. A notícia, o pessoal está mais preocupado em saber o que o Bolsonaro fez de errado do que da notícia boa. Você sabia que tem uma epidemia de gripe N1? H1N1 na Amazônia. Na Amazônia, sim. Já na faz Amazônia, algum já tempo. matou centenas de pessoas e ninguém está falando nisso. Então o presidente falou que está mandando amanhã à tarde, decola o primeiro avião, vai ser um total de 1 milhão de vacinas para um projeto que será coordenado pelo Exército Brasileiro de vacinação do maior número possível de pessoas. Todas na região amazônica por conta desse surto de H1N1. Tem outras pequenas notícias, muito mais... Perfeito. Né, mas o que de mais importante... Perfeito. Falando em aviões, Roberta. O governo deve leiloar nessa sexta-feira 12 aeroportos. Será o primeiro leilão feito por blocos que o governo está construindo. São 3 blocos que mesclam esses blocos aeroportos que são mais rentáveis de outros que têm um certo déficit. O bloco do Nordeste é o que tem a expectativa de ser o mais disputado em razão da expectativa de ágio com ele, por ser por estar numa região que tem um potencial turístico absurdo, por também estar com terminais mais próximos da Europa. Tem o bloco do Sudeste, que é uma alternativa de atendimento da indústria de óleo e gás,
E também o do Centro-Oeste, que o foco, nesse sentido, seria dar uma estrutura para o agronegócio. O bloco do Nordeste estão os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte, Campina Grande. O do Sudeste, Vitória e Macaé. O Centro-Oeste, Cuiabá, Rondonópolis, Alta Floresta. Após esse leilão, o governo, a Infraero, continuará com 44 aeroportos, sendo Congonhas e Santos Dumont os principais. E para 2020, há também mais 22 aeroportos que o governo pretende leiloar, Gustavo. A menina dos olhos de ouro aí, o aeroporto de Recife, o aeroporto de Guararapes, porque hoje o aeroporto de Recife já recebe pelo menos uma dúzia de voos internacionais semanais. Lisboa, desce lá. E eles querem ampliar. É que o governo precisa fazer um anúncio antes de realizar o leilão, porque por enquanto só tem o boato, que é a abertura do mercado nacional para companhias internacionais, para operar voo doméstico. O governo está hesitando nisso por pressão das companhias aéreas. Elas têm um lobby muito forte em Brasília. E isso está impedindo que companhias que querem operar aqui no Brasil entrem. O custo, a disputa desses aeroportos seria muito mais valorizado se o governo tivesse feito o anúncio antes, ou seja, editasse uma lei imediatamente, ou uma medida provisória, liberando o espaço aéreo brasileiro para a operação de companhias internacionais, desde que dentro das regras do país, né? E desses aeroportos que você citou, tem uma mulambada aí que não vai a lugar nenhum. Mas Recife é o filé. Né? O filé porque é o hub do Nordeste, né? É o hub nordestino, é Recife. Muito bem. Vamos aos aniversariantes, Mário Barcelos. Pouquíssimos aniversariantes hoje. O primeiro, o senhor Johann Strauss, Herr Johann Strauss, que foi um grande músico, autor de Danúbio Azul, teve um filho também que entrou na mesma vibe dele, né, compondo aquelas lindas valsas que fizeram parte da sociedade austríaca e mundial no século XIX. Né? Quem nunca dançou um Danúbio Azul? Quem é que não conhece uma valsa? Foi uma época de ouro da sociedade austro-húngara, porque naquela época era o Império Austro-Húngaro, fazia parte da Hungria e outros estados também, com o comando do imperador austríaco, que mantinha a ferro e a fogo os seus domínios naquela parte da Europa. Danúbio Azul, eu já contei para vocês a história, mas vou contar a segunda vez aqui, ou a terceira vez. Por que se chama Danúbio Azul? Porque quando a pessoa está apaixonada, ela olha as águas do Danúbio e vê elas azuis. As águas estão azuis, né? As águas estão azuis. Tem que estar muito apaixonado, porque é sujo aquele rio. Depende da época. Tu sabe que isso é ciúmes, né? Porque tu tem essa capacidade, essa cultura de saber a cor do Danúbio. Mas o rio Danúbio é melequento. Depende da época. Deixa ele. Quando a gente tá apaixonado, a gente é melequento. Até o rio Guaíba fica ali. Então, vamos lá, Mário Barcelos. Quando o senhor esteve em Budapeste, o rio Danúbio passa... Aliás, hoje tu estás com os olhos mais verdes por causa da cor da tua camisa. Bondoso Mário. Olhe para a câmera, por favor. Deem um close nos olhos verdes de Mário Barcelos. Parou, deixa o botão de lado. Olha os olhos do Mário. Abre os olhinhos, querido. Isso. E olha a camisa, abre um pouco mais. Ó. Tá um gato. Tá muito vermelho, andou fumando maconha. Parou, Gustavo Vitorino. Olha o respeito. Olha que ele é protegido pelo estatuto. Eu vou ter que contratar um grupo de advogados para processar. Não, tu vai ter que contratar um grupo de marginais para pegar ele na saída. Dar um pau nele, né? Bom, vamos adiante com os nossos aniversariantes. Castro Alves, o jovem poeta que morreu com apenas 23 anos de idade, que empresta seu nome à praça mais central e mais famosa da bela cidade de Salvador. As pessoas não se dão conta que Salvador tem quase 3 milhões de habitantes. É enorme, de uma cidade, prédios maravilhosos, casas maravilhosas, restaurantes maravilhosos, mas também tem o que tem de bandidinho andando pelas ruas. E de gente pobre. Olha, eu vou te contar uma coisa, é um estado de gente muito pobre, muita pobreza. Vamos adiante então com o Benedito Lacerda, compositor e músico, maestro brasileiro, uma das grandes figuras da nossa música, né? Uma música, quando se fazia música no Brasil, hoje é uma brincadeira, hoje é uma piada. Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni, um grande jornalista que recentemente faleceu, eu tive o privilégio de conversar com ele, de entrevistá-lo, etc. Uma grande figura, passou a vida toda escrevendo nos maiores jornais, escreveu muitos e muitos livros, um orgulho para a nossa literatura, mas principalmente para o jornalismo. Sérgio Viotti, ator brasileiro, profundamente reconhecido pelo seu trabalho em algumas novelas de televisão. Meu querido amigo Lúcio Mauro, não o filho, o pai. O pai. Lúcio Mauro.
Sabe quantos anos, dona Magda, o Lúcio Mauro está fazendo hoje? 92. 92 anos, já está aposentado, já parou. Michael Caine, um grande ator britânico, fez muitos e muitos filmes, dezenas de filmes. Um dos filmes que ele fez mais fantástico foi um filme em que o Churchill seria assassinado. E no filme seria um dublê, colocaram um dublê e conseguem assassinar o Churchill. Matamos o homem, né? E não era o titular, o Churchill. Mas esse filme foi fantástico, um dos melhores filmes. Depois ele fez um filme com o Rei, né? Que era o Rei com aquele outro ator inglês maravilhoso. Quincy Jones, grande maestro americano, compositor de muitas músicas, e também foi um dos maestros do Frank Sinatra. Manuel Carlos, outro veterano, autor de novelas da Rede Globo, as novelas da Helena, né? Lembra do personagem? Sim. Sempre tinha uma Helena nas novelas dele. Né? Completando hoje 86 anos. Glauber Rocha, o grande cineasta brasileiro. Terra em Transe, talvez tenha sido o seu maior filme, reconhecido mundialmente como um gênio do cinema, o Glauber Rocha. O Billy Crystal, que é um grande apresentador, um grande ator, né? Ele fez alguns filmes fantásticos. O Billy Crystal é um cidadão que tem uma propriedade de como apresentar. Ele apresentou o Oscar, acho que umas 4 ou 5 vezes. Muitos anos, fazendo umas piadas sem graça. Mas o americano é piada sem graça. Que não tem graça alguma. Só ele ri das coisas que ele diz. É verdade. Outro aniversariante de hoje, o príncipe Alberto de Mônaco, filho da Grace Kelly e do príncipe Rainer. Ele é uma figura da realeza, né? E herdou, né? Esse realmente herdou, né? São esses os aniversariantes. Mari, hoje não seria o aniversário também do Einstein? Não tem. Não, porque eu sigo um grupo de WhatsApp de judeus e hoje todo mundo estava comemorando o aniversário do Einstein. Tá aqui a foto até. É uma falha imperdoável. É que tu adora ele, eu lembrei dele. Ele nasceu em 1879. Mas é provável, eu sei que ele é do signo de o signo de peixe. Quando eu recebi, eu na hora pensei em ti, assim. Bom, então não fiz homenagem, então feita a nossa homenagem. 18 de abril, a data. A informação ali que é 18 de abril. Pois é, aqui tá 14 não é hoje, não é que essa nunca falhou, mas pode falhar. Mas vamos fazer o tira-teima, vamos procurar. Não, e eu queria dizer que ontem, o primeiro ano da morte da Marielle, assassinada da Marielle. Foi, né? Completou um ano. Né? Deixa eu dizer a vocês, falando ontem também, que o Facebook, na verdade... Ontem esteve com instabilidade e essa instabilidade acabou afetando uma boa parte das pessoas que têm rede social e tal, mas que isso tudo aconteceu por uma mudança em servidor, ou seja, mudança na configuração do servidor. Esta foi a causa de transtornos no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. E eles negam peremptoriamente que tenha sido tirado do ar em função de ataques ou que tenha a ver com uma distribuição do vídeo daqueles jovens assassinados na escola. Sobre Einstein, 14 de março de 1879, data de nascimento, e data de falecimento é 18 de abril de 1955. Então. Ok, então é hoje mesmo o aniversário do Einstein. Eu dei uma frase do Einstein que eu sou apaixonado, né? E que eu me incluo no que ele pensava. O meu segredo é que eu nunca deixei de ser criança. Legal. Fale, doutor Ruxo, por favor. Para me terminar com essa notícia, que eu vim de ameaças e ameaças, e finalmente foi instalada a comissão da CCJ, e já temos o presidente da CCJ, que será? É o Felipe Francischini, do PSL Paraná. Tá? Mas o que não tem ainda é o relator, que é a figura principal que vai fazer. E o Francischini já estreou na mesma linha aquela que a gente vem trazendo para a bancada desde o primeiro dia. Que ele instalou a comissão, tá? Que ele já nomeou um relator, mas só anunciará publicamente quando chegar, então, a gente disse pela terceira vez aqui, quando chegar, então, aqui a Previdência dos Militares. Então, isso parece que está bem abotoadinho entre as lideranças lá, que sem chegar o projeto dos militares, ninguém vai se mexer. Então, tem comissão, tem presidente, já tem o relator que sabe que será o relator, mas nada será anunciado sem antes tiver juntos o processo, a Previdência dos Militares. Pois o nosso prefeito Nelson Marquesan Júnior nomeou nesse dia os
dos novos representantes do Tribunal Administrativo vai nomear, agora nesta quinta-feira, às 14h30, terá a cerimônia de posse daqueles que ele já nomeou, que são os representantes do Tribunal Administrativo de Recursos Tributários. E hoje eu fui até a Federação, até porque na quarta-feira que vem começa o projeto Tá na Mesa do ano de 2019 e, como de hábito, começa com a apresentação do governador do estado do Rio Grande do Sul. E neste ano, a primeira vez que o governador Eduardo Leite vai participar do Tá na Mesa. Então, até se você quiser, entre no site da Federação, www.federação.com.br, para comprar o seu convite. Aliás, esse ano a Federação está com um programa muito, muito, muito bom, com diversos ministros, com deputados, inclusive a Joyce Hasselmann virá a Porto Alegre participar de um Tá na Mesa, certamente será um maior sucesso. Então, esse ano, a Federação está com um calendário bastante povoado de grandes nomes para o seu Tá na Mesa. E hoje almoçava lá o prefeito Nelson Marquesan Júnior, acompanhado do procurador-geral do Estado, né? Então, ele não me viu, também nós não nos vimos, eu estava num canto, ele estava no outro, mas estavam lá conversando animadamente. Aqui no WhatsApp, antigamente existia limites, hoje não, diz o Júlio Goulart, de Sapucaia do Sul. Caso Bernardo, caso da escola em Suzano, CT do Flamengo, entre outros. Deus, não somos mais humanos, somos apenas seres. Falta amor no coração da sociedade, só o amor para resolver tudo isso. E isso vem de dentro de casa, diz o Emerson Assunção. Boa noite. Saibam que as crianças gostam de dizer para seus amigos, minha mãe ou meu pai não deixa. Acreditem, Marlene Gonzaga, de Canoas. Carla, para esse sujeito que questiona onde estão as panelas, avise que muitos passaram o dia pressionando através do Twitter. Várias vezes. Aliás, este assunto do STF não é uma questão de direita, mas sim do Brasil. Esperar que os outros façam é fácil, diz a Janete de Gravataí. Até porque quem aparelhou o STF não foi os que entraram agora, né? Quem aparelhou o STF foi os que estavam lá, né? E, aliás, quem está se beneficiando dessas decisões é a turma que esteve lá, né? Exatamente, mas foram bem citadas aqui. Que horas pode mandar os abraços? Pode agora, já. Então, rapidinho, hoje eu tive o privilégio de ser abordado pela a professora Maria Júlia. Estava almoçando com meu amigo Jefferson Fürstenau e fui abordado pela professora Maria Júlia, que estava de vermelho e disse, olha, eu sou de esquerda, eu sou professora, sou de esquerda, e gosta do programa. Então, professora, um grande abraço, não importa de que lado a senhora é. O senhor tem algum amigo de esquerda? E assista, sim, muitos. Que a senhora assista o programa, isso é o mais importante. Seja bem-vinda sempre, professora. A senhora e a sua equipe, ela estava almoçando com uma equipe de professores. Também quero mandar um abraço para o Tenente Nunes, lá de Montenegro, que é telespectador do nosso programa, para o Loivo Tim, que também é telespectador do nosso programa. Eram esses 3 abraços. Muito bem. Eu posso mandar um abraço então também? Pode, mas não precisa de um grande abraço ao meu querido amigo Irajá Andara Rodrigues, que é seu amigo também. Querido, eu adoro. Ex-prefeito de Pelotas por 2 vezes, ex-deputado federal, brilhante advogado, que está com um projeto de um grande shopping lá em Pelotas. Irajá, parabéns. 84 anos de idade, com novas aventuras na vida. Boa noite, querida bancada. O que o Dr. Ruschel falou há pouco dos filhos de amigos, também já havia observado a mudança de comportamento e irritabilidade fora do normal. Foi quando fui ver o tipo de jogo que meu filho estava usando. Ele no jogo ganhava mais pontos quando pegava um carro, atropelava uma velhinha, fugia da polícia e agredia com faca e pistolas. Perguntei por que ele não era a polícia e ele me respondeu que era mais legal ser o vagabundo. Adivinhe, na hora proibiu os jogos, amiguinhos diziam depois, minha mãe deixa, não tem nada demais. Cada um cria os filhos como querem e hoje o meu filho é um rapaz excelente, da paz e querido por todos os lugares que anda. Os demais amiguinhos, não sei, mas o meu filho foi salvo pela sua mãe Carla. Beijos enormes a todos. Obrigada, Alexandra Silva, que mandou esse e-mail. Obrigado pela sua companhia. Terminamos por aqui mais um Atualidades Pampa, prometendo, que amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a gente está de volta. Até lá.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.